pessoais. Bom, a gente conversa sobre isso agora ao vivo com o Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre com a gente aqui na programação da Band News. Tudo bem, Agra? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Espero que todos vocês também estejam bem, que quem nos acompanha também. É sempre uma alegria estar por aqui. Alegria nossa. Agra, deixa eu começar falando sobre o resultado do mercado financeiro, que é algo que é muito chamativo, muito expressiva a marca, né? Como eu falei, o dólar chegou hoje a 5,20, fazia tempo que não operava nessa marca, última vez em maio de 2024, há quase 2 anos, e a Bolsa dia a dia batendo recordes, superando as máximas históricas, hoje não deu outra, chegou pela primeira vez a 181 mil pontos. Por que isso, Agra? O que é que explica esse momento da Bolsa? Ô, Vitor, é um conjunto de fatores, não é? Na semana passada, eu concedi uma entrevista e a Bolsa estava na casa dos 160 mil pontos, 166, com perspectiva de chegar a 180 mil no final do ano. Passou hoje. Então, é um conjunto de fatores. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, no início do ano passado, nossas ações estavam relativamente mais baratas. Então, só no ano passado, a gente teve uma alta na Bolsa de 34% e que não para, né, não tem parado ao longo desse ano. O que é que tem contribuído para isso? Uma incerteza no ambiente internacional, sobretudo nos Estados Unidos, com as medidas do Trump, tem feito com que alguns investidores tenham buscado, né, busquem a mercados mais tranquilos, mercados com menos incerteza e com preços mais baratos e atrativos, que é o caso das ações aqui. Então, tem tido uma migração de investimentos, por exemplo, dos Estados Unidos para cá. Simultaneamente a isso, essa entrada de dólares que vai para o mercado financeiro, que vai para o mercado da Bolsa, leva a Bolsa para cima e derruba a cotação do dólar, porque mais dólares no mercado tem caído, faz com que o preço do dólar caia. Outra questão que favorece a Bolsa também é a valorização de algumas commodities metálicas e não metálicas, tipo o minério de ferro, o petróleo que tem se valorizado, produtos do agro também, e tem atraído aí investidores, tá certo? Então, é um conjunto de fatores que tem contribuído para a Bolsa subir. No caso do dólar, além do que eu falei, dessa atração do dólar em busca da renda variável de um país que, teoricamente, hoje está mais tranquilo o mercado do que o mercado nos Estados Unidos, com tanta incerteza, a gente tem um problema, que é um problema para a economia brasileira, que são juros muito altos, mas que também são atrativos para investimento de renda fixa. A Selic hoje está em 15%, vamos ter uma reunião amanhã, ou começou hoje, vai sair amanhã, tudo indica que vai se manter. E eu fiz um cálculo aqui, já com o IPCA 15 descontando, a gente tem a segunda maior taxa de juros do mundo, mais de 10%. Então, os dólares entram aqui também, tanto para renda variável, para as ações, como também para renda fixa, em busca de uma maior rentabilidade do que os títulos do Tesouro Americano. Então, esse conjunto de fatores tem dado esse fôlego ao mercado financeiro. Bolsa sobe e dólar cai. Perfeito. E é sempre difícil fazer previsão, né, Agra? Mas a tendência é que esse movimento continue de queda do dólar, de alta da Bolsa, ou não? Em algum momento isso vai ser freado, a gente vai chegar a uma espécie de limite. Muita gente fica interessada até pela compra de dólares, né? Se é um bom momento ou não, ver o dólar caindo desse jeito, poxa, 5,20, há quanto tempo não chegava? Então acaba se animando. Olhando para frente, qual a tendência de momento? Dá para dizer, Agra? Ô, Vitor, diz que Deus criou a taxa de câmbio para fazer com que os economistas fossem mais humildes, tá entendendo? Porque é muito difícil acertar, você tá entendendo? O que a gente analisa como expectativa? Que a gente ainda pode ter um rally na Bolsa, ainda pode ter um espaço para subir, mas é importante lembrar que o investidor ele tem que ficar atento, né, com o efeito manada, né? Muita gente tende a entrar na bolsa nesse momento de euforia de alta, então tem que ir com cautela. A gente vem aí de uma eleição, vem para uma eleição majoritária, com elevado grau de incerteza, de disputas muito acirradas, e isso dá uma freada nos ativos de renda variável. Então a gente acredita que a bolsa ainda tem fôlego para subir, mas a gente não sabe qual é o limite. Quando eu falei, né? Semana passada tinha especialista estimando em 180 mil pontos. Já tem especialista no mercado financeiro estimando em 236 mil pontos. Olha que diferença. Com relação à questão da cotação do dólar, a tendência, sim, ainda pode haver uma queda, né? Porque nós ainda estamos, pelos fatores que eu falei, uma incerteza no mercado americano. Essa incerteza enfraquece a moeda, não só aqui, mas em relação aos outros países. E pode ser que o dólar caia. Aí você me pergunta a questão de vale a pena comprar. Eu só recomendo
compra de moeda estrangeira por duas razões. Uma, se a pessoa planeja fazer uma viagem internacional. Outra, se ela tem compromissos nessa moeda estrangeira. Como nós não temos bola de cristal, a gente sempre recomenda, não sou eu, especialistas, irem comprando aos poucos. Então, por exemplo, quem tem esses dois objetivos que eu falei, pode ir comprando aos poucos, e quando a gente tem uma queda mais acentuada e a pessoa tem uma liquidez, tem um dinheiro, pode aproveitar para comprar mais. Eu acredito que dá uma margem para uma queda no dólar, uma alta na bolsa, mas cravar quanto ninguém consegue. Agra, queria te ouvir também sobre os números da inflação que foram divulgados hoje. A gente mostrava aqui alta de 0,2%. Os preços subiram, portanto, 0,2% agora nesse começo de ano, nesse mês de janeiro. Qual a avaliação sobre esse resultado? A avaliação é a seguinte, né? Deu uma pequena elevação em relação aos 12 últimos meses, como você falou, né? Passando de 4,41 para 4,5, mas no teto da meta, 4,5%, essa é a prévia, né? A prévia, o IPCA também caminha muito perto da prévia, e o que me chamou muita atenção foi a reversão da tendência dos preços dos alimentos no domicílio. Alimentos e bebidas, eles subiram 0,31%, e os alimentos no domicílio, eles vinham de 7 quedas seguidas, e eles acabaram subindo, com destaques para tomate, batata inglesa, fruta, carnes. Então, pode ser que a gente tenha uma freada na queda do preço dos alimentos e uma freada também na queda da inflação ao longo dos próximos meses. Impactos positivos, como você falou, né, da queda da habitação e de transportes, né? Então a gente teve o quê? Um começo de ano com uma menor pressão, até queda do preço da energia elétrica, pois nós estamos em bandeira verde, e nos transportes, puxado por uma queda das passagens aéreas, já saindo da alta temporada, e de ônibus urbano. Porém, uma alta de combustíveis, que a gente ainda tem resquício da alta do preço do etanol. O que a gente observa é que o setor de serviços ainda está resiliente. Bens e serviços que são produzidos intensivos em mão de obra, por a gente estar com o mercado de trabalho aquecido, com a menor taxa de desemprego da história, 5,2%, ainda pressionam alguns preços. E os núcleos da inflação também estão altos. O que são esses núcleos? A gente tira aquelas questões sazonais, alimentos, combustíveis. E isso tem feito com que o Banco Central, eu uso insistir nessa palavra, continue na obsessão de chegar a 3% de inflação. Ou seja, a tendência de manter juros ainda alto por um bom tempo, de acordo com o Boletim Focus. A gente deve terminar o ano com 12,25, acima de dois dígitos. Talvez amanhã nem caia, né? Só venha cair o 0,25, 0,5 a partir de março. E eu mantenho a minha postura que é uma meta irreal para a economia brasileira, muito diferente de uma economia como os Estados Unidos. Eu acho que o Banco Central deveria aumentar a meta para não ter que ter necessidade de juros tão altos, como disse a Juliana Rosa no programa Tarde com a Diana Araújo, os juros altos estão sufocando a economia, sobretudo a indústria. Pois é, Agra, e a inflação e os juros estão bastante atrelados, né? Depende da formação dos juros, a formação da taxa de juros depende necessariamente da inflação. Em relação a isso, o que é que dá para projetar para o restante do ano em relação a preços, que é algo que mexe com a vida de todos nós, né? Os preços vão continuar subindo, a inflação vai continuar em alta? O que é que indicam aí os indicadores? Os indicadores, Vitor, têm mostrado o seguinte, que a gente viu no segundo semestre de 2025 uma desaceleração da inflação, que é o que a gente chama de desinflação. Não é queda de preços, mas os preços estão subindo menos. Talvez isso dê uma parada, então a gente tende aí a manter uma certa estabilidade. Fechamos um ano um pouco abaixo da meta dos 4,5, de acordo com o Boletim Focus. A gente deve chegar no final do ano mantidas as expectativas, não é verdade? Caso não aconteça nenhum choque adverso em 3,80 ao ano, ou seja, ainda acima do centro da meta, mas dentro do intervalo, não é? Os juros altos devem desaquecer o mercado de trabalho, isso já vem mostrando nas tendências do desaquecimento do IBC-BR, que é uma prévia do PIB, né? O PIB de 2025 deve crescer aí 2,5%, ter crescido, com uma expectativa de crescimento para esse ano de 1,8%. Então, a gente tende a ter aí o quê? Uma certa estabilidade de preços ao longo do ano e um fator positivo que a gente falou logo agora no início. Eu fiz o cálculo aqui, não é? O dólar caiu quase 5% só esse ano. E um dólar mais baixo também ajuda a controlar preços, porque desestimula exportações, os exportadores colocam mais no mercado interno e torna os importados mais baratos, ou seja, a oferta doméstica é ampliada, a tendência dos preços darem uma controlada. Mas lembro que temos uma eleição, temos incerteza internacional, então todas essas que eu falei são expectativas com as informações que a gente, que os especialistas têm nesse momento.
Muito bem, aí a análise do Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sempre bom te ouvir, Agra, aqui com a gente. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite a você, a toda a sua equipe, a quem nos acompanha e até a próxima.